Se esse esforço é bem sucedido, o decorrer dos eventos pode se tornar previsível e as consequências das ações calculáveis. Pode se tornar possível, em outras palavras, moldar o futuro de antemão. O início da modernidade é famoso pela profusão de literatura utópica publicada, lida e debatida. As utopias modernas não eram nada mais do que voos da imaginação ou produtos do desperdício da imaginação crescendo ao acaso. Eram projetos do mundo que viria, controlado pelos humanos, uma declaração de intenção da vontade de forçar este mundo a vir com os cálculos dos meios necessários para fazê-lo. Serviram como tubos de ensaio nos quais os ingredientes básicos do pensamento moderno foram misturados e o corpo das ambições modernas foi sedimentado e ganhou forma. Uma notável característica das utopias modernas era a atenção dedicada ao planejamento meticuloso dos cenários da vida cotidiana, o planejamento e o desenho do espaço da cidade onde a grande maioria dos habitantes dos mundos futuros deveria viver. E esperava-se que a clareza e a uniformidade do cenário externo assegurassem uma clareza e uma uniformidade do comportamento humano, sem deixar espaço para a hesitação, a incerteza ou a ambivalência. As preocupações dos escritores e leitores das utopias do começo da modernidade foram exploradas há pouco tempo e documentadas com meticulosidade por Bronislaw Bashko. 11. Nota de rodapé. Tendo coletado dezenas de tratados utópicos da época, ele descobriu que, abre aspas, no decorrer do século, tudo o que eles faziam era reinventar a mesma cidade seguidas vezes, fecha aspas. As invenções utópicas eram muito similares entre si, trazendo um vívido testemunho da obsessão compartilhada que deu origem a todas elas. A da transparência e inequivocabilidade do cenário capaz de curar ou evitar a agonia da escolha arriscada. Abre aspas. Não há nada caótico nessa cidade. Em todos os lados reina uma ordem perfeita e surpreendente. Fecha aspas. Abre aspas. É fácil encontrar nossas ideias nelas. Fecha aspas. Abre aspas. Tudo na cidade é fundamental. Fecha aspas. Abre aspas. Uma regularidade perfeita prevalece ali. As ruas são largas e tão retas que temos a impressão de que foram feitas com uma régua. Fecha aspas. Abre aspas. Quase todos os elementos da cidade são intercambiáveis. Fecha aspas. Abre aspas. As cidades se parecem tanto umas com as outras que depois de ter visitado uma delas ficamos com a sensação de já ter visto todas. Fecha aspas. Abre aspas. Um estrangeiro não tem necessidade de pedir informações. A arquitetura fala com ele numa linguagem universal. Fecha aspas. Outra questão importante era que os projetos utópicos transmitiam a ideia de um começo absoluto que iria se tornar a premissa rotineira da ação moderna. Nenhuma ordem perfeita pode emergir das inerentemente ambíguas e caóticas convoluções dos acidentes históricos. Por isso, abre aspas, o planejamento da cidade é imaginado e pensado como uma negação de toda a história, fecha aspas. As cidades que os pioneiros utópicos do espírito moderno desejaram e pressionaram para que fossem construídas, abre aspas, não tinham nenhum vestígio do passado, fecha aspas. Davam corpo a uma, abre aspas, feroz interdição de qualquer traço de história, fecha aspas. A mais preocupada das civilizações humanas declarou guerra à história. Afinal de contas, é a isso que a luta contra a ambivalência leva. O contexto da vida humana não pode mais ser abandonado ao acaso, ser o resultado de um jogo dirigido por forças discordantes e não coordenadas. O cenário em que os humanos tomam suas decisões precisa ser desenhado com cuidado e claramente marcado com sinais legíveis e inequívocos.
Tanto a falta como o excesso de significado, a escassez e a abundância de possíveis Auslegungen, asterisco, são desordens que a organização racional do mundo humano não pode tolerar a longo prazo, tratando-as como irritações temporárias. Asterisco. Predisposições. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses. Fim do asterisco. A modernidade estava em busca de um ajuste perfeito, um para um, de nomes e coisas, palavras e significados. Um conjunto de regras livres de espaços em branco e de pastas repletas de instruções. Uma taxonomia em que havia um arquivo para cada fenômeno, mas não mais do que um. Uma divisão de tarefas na qual havia um agente para cada parte da ação, mas não mais do que um. Em resumo, em busca de um mundo em que existe uma receita não ambígua, abre parênteses, algorítmica, mais do que meramente heurística, fecha parênteses, para cada situação e nenhuma situação sem uma receita pregada nela. Mas para criar um mundo que preenchesse requisitos tão exigentes, seria necessário primeiro limpar o canteiro de obras, removendo todos os sedimentos de ações passadas que ficaram aquém do ideal. A modernidade foi, portanto, a era da destruição criativa, da perpétua desmontagem e demolição. O, abre aspas, começo absoluto, fecha aspas, foi outra face da obsolência instantânea de todos os estados sucessivos e, portanto, das tentativas nunca terminadas de se livrar da história de ontem. Em outras palavras, a mente moderna alimentou o projeto de substituir a história pela legislação, de substituir normas legais, logicamente coesas, pelas incontroladas e talvez incontroláveis, abre aspas, leis da história, fecha aspas, abre parênteses. A mente moderna podia conceber a história apenas como uma imagem espelhada de suas próprias práticas, como uma agência de estabelecimento de leis, mas talvez uma agência imperfeita, fustigada pelas ondas cruzadas da paixão e do preconceito, fecha parênteses. A mente moderna é razão legislativa e a prática moderna é a prática da legislação. Se voltarmos agora para a antinomia inerente da vontade humana, 12, nota de rodapé, parecerá plausível sugerir que a essência dos esforços legislativos modernos, abre parênteses, ou os esforços para combater a ambivalência com normas legais inequívocas, fecha parênteses, era a intenção de assegurar a harmonia entre os potencialmente discordantes aspectos da vontade, abre aspas, eu posso, fecha aspas, e, abre aspas, eu quero, fecha aspas. Na velha, mas não ultrapassada articulação de Freud, abre aspas, a ordem é uma espécie de compulsão de repetir que um regulamento, quando é estabelecido para sempre, decide quando, onde e como algo deve ser feito, de modo que em circunstâncias similares somos poupados da hesitação e da indecisão, fecha aspas. 13, nota de rodapé. E o modo pelo qual a civilização moderna busca tal ordem foi transformar o, abre aspas, princípio de prazer, fecha aspas, abre aspas, sob a influência do mundo externo, fecha aspas, abre aspas, no mais modesto princípio de realidade, fecha aspas. Abre aspas. O princípio de realidade, fecha aspas, em termos simples, significa podar o, abre aspas, eu quero, fecha aspas, até ficar do tamanho do, abre aspas, eu posso, fecha aspas. Como se seguisse a injunção de Hegel, a modernidade definiu a liberdade como forma pelas necessidades conhecidas e compreendidas. Durkheim apontou as restrições sociais à pressão constante de uma consciência coletiva e às sanções punitivas que ameaçam o comportamento idiosincrático que desafia as normas como as condições necessárias para a, abre aspas, verdadeira liberdade, fecha aspas.
A alternativa, insistia Durkheim, não era uma liberdade maior, mas a escravidão. O indivíduo sem coerção social só poderia ser uma vítima infeliz de instintos e desejos erráticos. O segredo da libertação individual está no poder coercitivo da lei estabelecida societariamente. Ser livre significa querer o que se pode, desejar fazer o que se deve e nunca desejar o que não se pode obter. O indivíduo adequadamente, abre aspas, socializado, fecha aspas, abre parênteses, também descrito como um, abre aspas, indivíduo feliz, fecha aspas, e, abre aspas, genuinamente livre, fecha aspas, fecha parênteses, é aquele que não experimenta a discrepância nem o conflito entre desejos e capacidades, sem querer fazer o que não pode fazer, mas querendo fazer o que deve fazer. Só um indivíduo assim não viveria a realidade como uma rede de restrições obstrusivas e vexatórias, sentindo-se, portanto, verdadeiramente livre e feliz. Podemos dizer que a forma moderna de trazer à tona a ambivalência inerente do conjunto identitário dos, abre aspas, desencaixados, fecha aspas, com a morte do cenário autorreprodutor pré-moderno, era ajustar os desejos individuais para que o cenário social legalmente enquadrado se tornasse, abre aspas, realístico, fecha aspas. Para essa estratégia, também podemos reconstruir vestígios das raízes da tendência totalitária da modernidade, oculta, porém notória. Dentro da estrutura dessa estratégia, a harmonia entre os desejos e as capacidades poderia ser de fato alcançada, mas apenas com poder legislativo concentrado, regulamentações normativas ubíquas e compreensivas, e delegação e desabilitação, abre parênteses, e por fim eliminação, fecha parênteses, de todas as autoridades, abre parênteses, coletivas, assim como aquelas arraigadas nas profundezas incompreensíveis da não completamente domada individualidade, fecha parênteses, que exerçam má influência.